Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lorena Tavares e esse é o Duas Tavares. Como vocês bem devem saber, eu tô fazendo um intercâmbio de au pair aqui nos Estados Unidos. E agora, nesse período, eu tô trocando de família, né? Esse vídeo é sobre o meu rematch e por quê? O que tá acontecendo. Eu não sei como que vai ficar esse vídeo, tá? Porque ele tá bem sem roteiro. Eu tava andando com a minha amiga, ela tá ali falando com a família dela. E a gente veio aqui nessa praia, então eu aproveitei que hoje eu trouxe meu tripé pra poder gravar. Hoje eu tava no museu, tô aproveitando que eu tô nesse processo de trocar de família, pra eu poder fazer tipo um tour aqui na cidade, né? Aproveitar as partes que eu ainda não tinha visto. Agora a gente veio no Lake, né? Que é esse lago aqui atrás. Ele não é o mar, tá? Se vocês precisarem aí, tipo... Ohio, no Google, vocês vão ver que tem um lake bem grandão, um lake é lago, um rio, um lago, né, bem grandão, e ele é artificial, no sentido, tipo assim, não, na verdade, ele é natural, tá, diferente dos lagos que a gente tem em Goiás, que são artificiais, que são feitos por meio de usinas hidrelétricas. Essa água veio do derretimento de geleiras. Se vocês ouviram uma pessoa falando em português de fundo, a minha amiga Mia. Mas o que aconteceu, né, porque que eu tô de rematch e tal? Gente, vou tentar construir isso de forma cronológica, né? Eu tava muito feliz com a família, a gente tava muito bem e tal, porém algumas coisas começaram a ficar diferentes, né, conforme o tempo foi passando. Se você me acompanha na minha rede social, tá? Se você não acompanha, fica aqui o convite, Lorena Tavares, no Instagram. Se você me acompanha nas redes sociais, você já viu lá que, tipo, no começo eu tava encantada com tudo maravilhoso e tal. Porque é um país novo, você tá encantado com tudo, você tá, tipo, descobrindo tudo, sabe? A natureza é diferente, os prédios são diferentes, as pessoas são diferentes e tal. E é muito bom esse processo, assim, de você tá aqui e você tá encantada, né? Mas esse encantamento, ele acaba indo embora um pouquinho com o tempo e a realidade vem, sabe? Então eu comecei a ver que tinha algumas coisas assim na família que eu não tava achando tão legal, alguns acordos assim não tinham sido legais, sabe? Algumas coisas assim que começaram a acontecer desde a primeira semana, né? Que eu até falei no vídeo de 2 semanas, que foi bem ruim pra mim, sabe? Porque eu achei eles bem amarrados, assim, bem mão de vaca com algumas coisas. E isso me deixou triste, sabe? Porque, por exemplo, aconteceram várias coisas, dentre as quais a questão que eu tive um acidente com a minha amiga. Acidente entre aspas, tá, gente? Não é um acidente de verdade. A gente teve esse incidente que a gente acabou abastecendo o tanque inteiro. A gente encheu o tanque todo do carro e um pouquinho a mais. E eu conversei com a Host Family pra eles poderem me restituírem uma parte do dinheiro. E eles falaram que não. E eles falaram, ah, não foi culpa nossa se você precisou abastecer, se você teve esse erro, sabe? E isso me deixou bem triste, simplesmente triste. E não custava nada eles terem me restituído $30, sabe? Isso foi uma coisa que me deixou bem triste, porque, cara, honestamente, sabe? O que é $30 pra eles? Hoje é dia 16 e eles tinham marcado uma reunião pra quarta-feira da semana passada. Olha aí, gente, por favor, quando que deu 16 de novembro, tá? E quarta-feira da semana passada eles tinham marcado uma reunião comigo, não deu certo, né? A mãe teve um trabalho lá e tal. Eu já tava bem triste e chateada, só que eu entendi que eu não ia ficar mais engolindo coisa. E eu anotei várias coisas pra poder falar pra eles. Na verdade era quinta-feira, acho que a reunião, tá? Ou era quarta, não sei, enfim, algum dia lá. Não deu certo, aí eles remarcaram pra segunda ou pra terça-feira, né? De acordo lá com o que desse certo. Porém, no sábado, eu sentei lá um pouco pra poder conversar com a mãe. Eu peguei e falei, olha, às vezes eu não tô conseguindo conversar com vocês porque eu sinto que meu inglês não é bom. E como eu lembro que vocês são meus chefes, eu me sinto muito mais nervosa e isso trava muito meu inglês. Então por isso que eu tô evitando conversar com vocês. Falei mais coisas, né, e além disso. E falei também que eu tava triste. Eu falei que eu não sentia que era homesick, mas eu tava com saudade da minha mãe, ou que poderia ser homesick, só que não era isso. Eu tava triste por questões da dificuldade de comunicação com eles e a convivência, né? Tivemos essa conversa ali breve no sábado e ela falou que teríamos essa reunião durante segunda ou terça, que ia depender, né? Chegou segunda, chegou terça e nada, não deu certo a reunião. E terça ela tinha colocado pra trabalhar até 8h30, sendo que normalmente eu paro 5h30. As crianças estavam lá, as duas mais velhas e a bebê no braço dela, e as outras foram no banheiro. Ela aproveitou para poder conversar comigo. Ela começou a falar que eu estava triste e ela ficou pensando, né, se fosse ela no meu lugar, o que ela poderia fazer. E ela imaginou que se ela estivesse perto da irmã dela, ela poderia se sentir bem melhor, né, se ela estivesse com homesick. Ela começou a falar dessa forma porque eu acredito que ela queria ser mais gentil, sabe? Depois ela foi aprofundando. Gente, ele é meu carro? Não.
Pensei que era meu carro indo embora. Porque, gente, o que é isso? Ela me disse que percebeu que eu tinha uma conexão forte com a bebê, mas que ele não percebia que eu sentia a mesma coisa pelas mais velhas. Ela só percebeu isso porque em Boston eu estava trabalhando mais horas, eu estava só com a bebê e lá eu parecia muito mais feliz. Apesar de estar trabalhando mais horas. Mas que aqui ela percebe que eu não tinha a mesma conexão e tal com as crianças. Eu expliquei pra ela, olha, realmente, não é que eu não gosto das crianças, eu gosto, mas é muito desafiador quando eu tô com as 3 crianças, sabe? E eu não me sinto muito confortável. Expliquei mais coisas e ela falou, infelizmente eu tenho 3 crianças, eu acho muito bonita a conexão que você tem com a bebê, mas eu tenho 3 crianças, né? Ela também me explicou que ela iria precisar aumentar mais as horas agora, porque o marido vai começar a trabalhar, enfim, muita coisa. 1000 horas de vídeo. Enfim, ela sugeriu sobre rematch, né, um rematch amigável, e eu falei, eu concordo, não tem outra coisa pra falar, eu concordo, e nisso eu acabei falando que eu estava pensando, e que talvez seria melhor se eu fosse em janeiro por conta do fluxo, tá? Ela falou, não, o fluxo agora pode ser bom. E ela me explicou que ela ia precisar de que eu ficasse com as crianças durante 7 dias em dezembro, em janeiro, depois das férias e tal, enfim, tá lá. E realmente, sabe, eu não tava me sentindo confortável ficando com 3 crianças. E eles falaram que isso nunca ia acontecer, mas estava acontecendo com frequência. E eu tive um episódio bem difícil na sexta-feira, um episódio muito difícil, porque eu tava com as 3 crianças. As mais velhas pegaram doce escondido, sabe? Eu falei que não podia, que isso não era legal, fui lá tentar conversar e tal. E a mais velha ficou muito chateada, ela falou, porque se eu não for comer chocolate, então eu quero assistir TV. Eu falei, não é assim que funciona. Ela falou, então se eu não vou assistir TV, eu quero comer chocolate, sabe? E tipo, não, gente, não é a criança que manda. Cara, aconteceu cada coisa também. Teve um pouco antes disso, ela falou que ela queria caminhar, né? Eu chamei ela pra caminhar, porém eu expliquei, olha, primeiro eu preciso alimentar a bebê que tava dormindo e aí a gente vai caminhar. Ela falou, não, eu quero ir agora. E eu falei, olha, eu preciso alimentar a sua irmã, ela tá com fome. Ela falou, então eu vou na frente, porque eu quero ir agora. Ela reforçou que ela queria ir e que se ela fosse, eu teria que ir atrás dela. Oi, gente, ela falou isso na minha cara. Esse episódio com as 3 me deixou muito chateada, porque não é fácil cuidar de criança, não é fácil educar criança, não é fácil quando a criança fica batendo de frente com você, sabe? Eu sei que são crianças, mas, gente, não é fácil. E eu tô vivendo com as crianças, eu vejo as coisas, e cuidar de 3 crianças realmente é uma tarefa muito difícil, e eu entendi que não é pra mim, e tá tudo bem, sabe? Então, nisso, a gente tá nesse friend rematch now, agora. Ai, gente, uma das melhores coisas agora é começar a falar alguma palavra-chave em inglês, e a segunda já vem em inglês automaticamente. É isso, sabe? Agora, hoje já tem 3 dias que eu tô online, hoje é sábado, a gente teve essa conversa na terça-feira à noite, eu fiquei online na quinta-feira à noite, bem rápido, sabe? E agora eu tô me sentindo melhor, sabe, gente? Nos primeiros dias teve muita questão de culpa, muita questão de ficar pensando, nossa, mas será que é minha culpa? O que será que eu fiz que eles não gostaram, não sei o que, não sei o que lá. E na hora que a mãe conversou comigo, eu tive uma explosão, assim, de energia, sabe? Mas ao mesmo tempo vinha essa questão de segurança de pensar, nossa, e agora? Eu vou ter que começar tudo de novo. Meu Deus, eu tô partindo pro inseguro. Agora eu tenho que começar tudo de novo, conhecer novas famílias. E se não der certo, eu vou ter que voltar pro Brasil. Eu não tenho problema algum de voltar pro Brasil, tá? Na verdade, eu amo o Brasil, porém, eu ainda não cumpri a minha meta, tá? Que eu tenho metas aqui. E como eu ainda não cumpri, eu não quero voltar agora, mas se eu voltar, tá tudo bem. E como tá o meu fluxo agora, gente? Olha, no aplicativo apareceu 2 famílias, no Facebook apareceram mais, eu também mandei mensagem pra outras e eles simplesmente não se importam, a maioria. As famílias que estão no meu perfil, eu particularmente não gostei muito, tá? Não são muito bons, mas como eu só tô há 3 dias online, a gente tem que ter fé no pai, né? E vamos confiar no processo. Agora, os meus pré-requisitos mudaram, tá? Antes, eu até aceitaria 3 crianças, eu caí no conto do vigário, de que, ai, gente, não sei o que, não sei o que lá, eu tenho 3 crianças, mas a família falou que eu nunca vou cuidar das 3 crianças. Gente, quando eu tava no Brasil eu falei isso, por isso até que eu fechei com essa família, tá? Porque eu não precisaria cuidar das 3 crianças. Mas, cara, não cai nessa porque você vai cuidar. Se tem criança na casa, você provavelmente vai cuidar. Família que respeita isso, sabe, é, baixíssima, gente. Tipo, raridade, sabe? Mas eu acho também que você não precisa descobrir ao vivo. E, gente, muita coisa acontecendo agora, né? Não sei como serão os próximos dias.
eu vou ver a Lívia ainda na Ação de Graças, né? Se tudo der certo, eu tenho uma semana lá. Tem essa questão também, como eu vou ver a Lívia, algumas coisas mudaram. Porque a família tinha me dado a semana da Ação de Graças pra eu poder ir ver a Lívia, né? Eles me pagariam, agora eu ainda tenho essa semana. O meu rematch acaba exatamente no dia da Ação de Graças e eu vou passar uma semana sem receber, sabe? Então, são $200 a menos, né? Fora que no meio desse processo eu vou estar procurando família e tal. Então, gente, bem difícil. Outra coisa que mudou em relação ao rematch é que como eu vou pra Lívia, quando a gente comprou a passagem só Lorena, sem bagagem, sem nada. Então, tipo assim, eu ia com a roupa do corpo e com a minha mochilinha. E aí ia chegar lá na Lívia e tal, passar uma semana com as roupas dela, depois eu ia voltar pra casa. Agora eu não sei mais o que eu faço, porque pagamos bem mais barato na passagem por conta disso. Porém, no meu aplicativo tá mostrando que meu último dia de trabalho é dia 22, sexta-feira da semana que vem. E eu ia viajar pra Lívia dia 23, mas eu não sei se eu preciso sair da casa dia 22. E eu não sei o que eu faço, na verdade, eu tô pensando, eu acredito que eu devo pegar minhas coisas, deixar tudo pronto, deixar na casa da LCC, ir pra Lívia, depois da Lívia voltar. A minha agência falou que eles vão pagar minha passagem, né, de onde eu estiver pra nova casa. Mas eu ainda não sei como que vai ser, porque dia 28 eu vou voltar pra Cleveland, eu não tenho condição de carregar minha bagagem agora, então como eles vão pagar minha passagem, então tanto faz, sabe? Mas seja o que Deus quiser. A agência falou que como o meu rematch acaba dia 28, e aí dia 28 dá numa quinta-feira, até o dia de eu ir pra família, né, no sábado, algo assim, ela falou que eu devo ficar na casa da LCC por 2 dias, e depois disso eu devo ir pra nova família. E se eu não encontrar uma família, eu devo voltar pro Brasil. Muito obrigada, gente, por terem assistido até aqui. Um beijão e até mais!